Evangelho no coração. Que alegria estar com você. Nesse ambiente que se torna um recanto bendito, um lugarzinho muito especial que nos acolhe nas manhãs, oferecendo as bênçãos do Evangelho, da doutrina dos Espíritos e da convivência fraternal. Possamos, sensibilizados, nos tornarmos dignos dos benefícios e de alguma forma assimilando-os, repartindo, compartilhando com os nossos corações amigos da jornada do dia a dia. Manhã do dia 3 de dezembro do ano de 2020. O tema de hoje: amarás servindo. Nós vamos, como fazemos todas as manhãs, buscar recursos junto a Allan Kardec, que disponibilizou a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir no capítulo 25. Buscai e achareis. Allan Kardec abre esse episódio com Jesus: pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. Allan Kardec vem nos orientar no que remonta à força do trabalho, à oportunidade concedida pela providência divina, mediante as necessidades e as buscas. A equação é bem objetiva: pedi e obtereis, a definir que esse movimento parte do ser. O movimento evolutivo, ele é manifestação de cada um. E, naturalmente, de acordo com o movimento, uma resposta. Mas, de qualquer sorte, Deus nos oferece o trabalho. As circunstâncias se abrem. Por misericórdia. A justiça divina, dando a cada um segundo o seu movimento, a sua produção, suas obras. A lei do progresso auxiliando, impulsionando os mundos. No item 3, 4, 5, Kardec vai falar sobre o trabalho material, o trabalho intelectual e o esforço moral. Vamos ouvir o mestre. No item 3, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras. Terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Vocês sabem do cuidado que nós temos tido nos nossos estudos? Sempre relembrar que Deus está na nossa intimidade, embora em toda parte. Então, existe a manifestação do Deus interno e, naturalmente, a resposta do Deus externo. Também há o movimento do Deus externo
convidando o Deus interno a fazer luz. Se eu falar apenas do movimento de fora para dentro, ou apenas do movimento de dentro para fora, eu estarei desautorizando a dinâmica do universo. Fiz-me claro? Porque Deus é o princípio de tudo. Então eu não posso falar de um princípio do Espírito que, na verdade, não deixa de ser uma consequência de uma causa. A causa da criação. Compreenderam o que eu quero dizer? Da mesma forma, se eu falo só que o movimento parte de dentro para fora, eu estou descolado, desconectado dos princípios que regem a vida, uma vez que aprendemos em Espiritismo que tudo no universo está conectado. Há uma relação permanente, causas e efeitos. A expressão utilizada pelos espíritos, que por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, então Deus fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, levando no pé da letra, Deus está dizendo alguma coisa o tempo todo. Aí fica uma relação muito primitiva. Como se Deus estivesse observando o que você está fazendo e respondendo as suas perguntas e dizendo, olha, eu trabalho... Não. Isso não é pessoal. Deus dialoga através das leis. As leis naturais da vida. Então, à medida em que a gente compreende que existem leis, essas leis passam a ter sentido. A voz de Deus passa a ser ouvida. Fiz-me claro? Ontem, no Evangelho, nós citamos a lei da gravidade como referência. Ela é a mais interessante nesse sentido. Antes você não sabia da lei da gravidade e ela funcionava. Seu corpo estava vinculado à Terra. Agora a gente sabe que não adianta querer brigar com a lei da gravidade. Então nós ajustamos a lei de gravidade e ela passa a nos auxiliar. A força do trabalho está na nossa intimidade, sob o ponto de vista das necessidades. Mas vamos continuar para simplificar e trazer a mensagem para todos. De uma forma plural. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem o mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afasta-as, tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Essa citação está no livro dos Médiuns. Observe como os livros da obra espírita dialogam entre eles. Por isso é que ler um livro só
está vendo apenas um ângulo. Nós temos que conjugar os livros, as notícias, para construir a teoria. Voltando a ela, os espíritos não vêm ao nosso encontro para nos dar fórmulas, para nos entregar pronto. Seria rasgar a pedagogia da vida. O professor não faz assim. O mestre apresenta a lição e ele acompanha os discípulos na assimilação. Ele pode adequar uma pedagogia para um e uma outra para uma nova necessidade. A lição é a mesma para todos os alunos em sala, não é verdade, professorinhas do meu coração? Professores da nossa razão. Você dá a lição. Mas se você tem 10 na sala, o ideal é que você adequasse a pedagogia para cada um. Do ponto de vista prático, o indivíduo tem 100 dentro de uma sala, imagine, que loucura. Significa que o método de ensino no nosso mundo é primitivo. Vou dar um dado. Nesse processo pandêmico de isolamento social, alguns profissionais da saúde, junto com os capacitados do ensino, estão chegando na conclusão de que existem educandos, tendo eles necessidades diferentes ou mais complexas do que outros, mas se constata principalmente pelos mais necessitados, aqueles, por exemplo, que têm déficit de atenção ou que têm comportamentos mais compulsivos, né? São mais agitados, ou dificuldades mesmo, sob o ponto de vista até fisiológico, que um atendimento específico está dando mais resultado do que colocá-los em grupo. Isso vai sugerir reflexões para a ciência daqui a pouco. E pode ser que, em função de um desequilíbrio social, da saúde, os homens sejam obrigados, naturalmente, a promover uma revolução no ensino. A doutrina espírita dialoga com esse assunto desde os tempos de Pestalozzi, que tinha como referência Immanuel Kant, Rousseau, Comênios. Compreenderam? E qual é a referência para esses mestres? Jesus. Ele não dialoga no monte? Vinde a mim todos? Nós tivemos informação com Emmanuel que até a Lívia estava no Sermão da Montanha, recebendo do pão. Olha que extraordinário. Ele atendia a massa, mas o diálogo específico era com o discípulo. Basta você observar o texto. Quem se aproxima do mestre, quem são os discípulos, e não o povão. Porque o povo estava ali para ser consolado. Agora o discípulo vai ouvir a voz direta. O papo é reto, como falam na atualidade. Porque o discípulo já pode ouvir o que a massa não concebe, não consegue. Nosso esforço, né, pelas manhãs Gênesis no lar é ouvir direto, sem intermediário. No item 5, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias, vos guiarão. Batei à nossa porta e ela vos abrirá.
Mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, no item anterior, os espíritos não dão pronto. O mestre não entrega. Ele disponibiliza a partir da busca do aprendiz. Sob o ponto de vista moral, pedido dialoga com a luz. Em filosofia, qual que é o papel da luz? Sob o ponto de vista material, físico, a luz para clarear o ambiente escuro. Sob o ponto de vista filosófico, é para clarear o ambiente escuro? Não, a luz representa, observe, a luz representa favorecer para que a percepção, a visão, consiga alcançar o objeto. Então, a luz filosófica é o livro, é o amigo, é a amizade, é o carinho. A luz, sob o ponto de vista filosófico, é a chave. Mas quem vai utilizar é aquele que não tem luz própria. Vamos ser claros. Jesus é a luz do mundo. Significa que Jesus vai dar a luz dele, conquista própria, para preencher a nossa treva interior? Não. Se fosse assim, seria contraproducente. Jesus, a sua luz, ela nos envolve dentro da dinâmica do sentimento. Como assim? Ele representa a lei do amor. O amor é capaz de promover um movimento interior do aprendiz, para que ele faça a sua própria luz. A mãe põe no colo, dá segurança, não é assim? Aí tem a resposta. O instinto de conservação pede o leite. A mãe dá o peito. Mas ela dá o abraço. Ela tem que pôr a criança frágil junto, aproximando. Isso é o atendimento da caridade. Olha que legal a imagem. Ela é bem prática, sensível. Mas é o filho que vai sugar o leite. Então tem um movimento de busca e um movimento de resposta. Compreenderam? Tudo isso é íntimo. Então Jesus não vai beber o leite para você. Jesus não vai pedir o leite para você. Isso é seu. Mas ele ajuda. Ele manda a mãe. Porque ele é o gerente. Ele é o diretor da escola. Ele contrata o professor. Ele faz a gestão dos recursos para que tenham funcionários. Mas o encanto é do aluno. Quando o aluno se despede da escola, ele vai levar consigo para a eternidade todas as experiências. O primeiro dia que o pai o deixou na porta, quando ele teve medo, insegurança, mas ele teve que ter coragem de enfrentar esse novo mundo. Quando ele sai da escola, porque formou, ele vai se sentir feliz, saudoso,
porque a despedida já sugere. Ao mesmo tempo, ele vai se sentir inseguro, que ele vai ter que ir para um novo ambiente. Agora ele saiu da escola, ele vai ter que voltar para a rua. Ele vai ter que colocar em prática tudo que ele aprendeu dentro da escola. Do ponto de vista moral, Jesus nos auxilia, nos levando para a escola. No segundo dia, Jesus fala assim, graças a Deus, ele já está livre, nem precisa. No terceiro dia, ele já logo diz, papai, fui. Daqui a alguns anos, ele não quer que o pai pare o carro na porta da escola, porque é mico. Ele já quer se sentir grande perto dos pares. Depois ele vai sair da escola. Aí ele vai falar para o pai, pai, e agora? É, meu filho, eu já não sou mais aquele pai que te trouxe. Já não tenho mais forças. Agora é você, meu filho. Você vai para a universidade da vida. Mas eu vou torcer por você. O pai amou e serviu. O filho foi amado e agora é chamado para servir. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Gênese no lar, Evangelho das Manhãs, sempre nos proporcionando bela surpresa. Pedi e obtereis. Nós pedimos, a vida responde, Jesus atende. Consola, esclarece, indica e acompanha como amigo. Naturalmente, no processo nos sentimos inseguros, excesso de escrúpulo, julgamos não merecedores, não somos dignos. E a lógica patenteia outra coisa. O Evangelho está convidando todos a assumirmos nossa postura, nossa posição de servos, de representantes do Altíssimo. A lógica indica que você está na jornada, está sendo amparado, está conquistando. Imperfeições são inerentes ao aprendizado. Mas a vitória está sendo construída no silêncio de cada meditação ou no burburinho promovido por cada ação. É da lei. Isso é bendito. Amarás servindo. Vamos convidar Emmanuel para dialogar conosco? Esse benfeitor que tem tratado com tanto carinho do nosso aprendizado, da nossa frequência na escola. Amarás servindo, livro, alma e coração. Ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro, e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome. Depois de repetidos exemplos de sacrifício, para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos, que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram.
Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido. Aqui o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sobre o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que aconchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E, perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgaria as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles. E medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Amigo, amiga, senhoras e senhores, ainda mesmo quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sobre a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre Senhor, que, entre a humildade e a abnegação, nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Não esmorecerás. Não esmorecerás. Seguirás adiante, no rumo certo da perfeição. Para isso, amarás servindo sempre. Eis a senha para que sejamos filhos do Altíssimo. O benfeitor Emmanuel não está dizendo sendo amado seguirás. Não. Ele aponta, amarás. Portanto, a responsabilidade é nossa. Porque quem ama prossegue. Quem espera o amor está estagnado no ócio, na vaidade, no orgulho ou no egoísmo. A marcha estará impedida. Lembremos, estamos na Terra para progredir. Foi um pedido. Nós buscamos e a vida nos ofereceu. O corpo, a família, a profissão, a religião, tudo que faz parte do menu, do cardápio da sua vida, pode ser alimentação, oportunidade, mas também pode ser um cardápio no canto da mesa, sem o esforço de observar o que ele está nos apresentando. Encerramos recordando André Luiz. No livro Nosso Lar, na introdução, ele afirma: uma existência é um ato, um corpo, uma veste.
um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Morremos de ontem para hoje. Renascemos agora. O sopro da vida sugere que busquemos um novo serviço, porque o ontem ficou, não me pertence mais. O que está para mim é o futuro. E eu tenho que seguir para esta construção. Quantos anos você tem? Você não os tem mais. Quantos anos terás? Compete a Deus. Mas eu vou vivê-los intensamente, como se não houvesse o amanhã. E como afirma o poeta brasileiro, tão conhecido popularmente, o Gonzaguinha, encerramos dizendo, repetindo, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Muito obrigado, amigos espirituais, por terem guiado não só trabalho na sua exposição, mas envolvendo a todos que se conectaram, levando a mensagem do Evangelho, do Espiritismo cristão. Até amanhã, com o Evangelho no coração. Bom dia para todos.